Olá! Você sabe o que é geofísica? Sabe qual é a diferença entre geofísica e geologia? Já ouviu falar em sismologia ou sísmica de exploração? Gravimetria, método de GPR, método eletromagnético? Se você não sabe, vem aprender comigo nessa aula e nas próximas aulas eu vou explicar um pouco sobre o que é sísmica e quais são os tópicos que eu gostaria de ter aprendido quando eu estava na graduação, que com certeza facilitaria o meu aprendizado nessa matéria que é tão grande, tão diversa, mas ao mesmo tempo é tão complexa para estudar. E o intuito dessas aulas basicamente é organizar a sua mente da forma que eu gostaria de ter organizado a minha no começo da graduação. Se você gosta dessa ideia, por favor, curte esse canal, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão no começo da graduação e que querem aprender um pouco sobre sísmica. Tudo bem? Bom, vamos lá! Eu trouxe aqui um conceito que você vai poder encontrar no livro da professora Lúcia, professor Gouveia, esse livro aqui, com outras palavras, claro, mas que traz a essência da palavra do que é ser geofísico. Então vamos lá. A geofísica é o estudo da geologia da Terra, usando campos físicos que atravessam a matéria, trazendo informações indiretas das propriedades e estruturas terrestres. Eu coloquei aqui em cores específicas, em cores diferentes, as palavras que são mais importantes para o conceito de geofísica. A primeira delas é geologia. Sim, assim como a geofísica, a geologia também estuda a Terra. A principal diferença é que a gente faz isso de uma maneira indireta. Para você entender melhor a diferença entre geofísica e geologia, vamos tentar imaginar a seguinte situação. Imagina que tem uma mamãe que está grávida. Lá pelos seus 2, 3, 4 meses, ela vai querer saber qual é o sexo do bebê. E para fazer isso, ela tem duas opções. A primeira opção é abrir a barriga da mãe com um corte e descobrir qual é o sexo da criança na força bruta. Vocês concordam comigo que essa não é a melhor opção nesse caso. A segunda opção é usar o equipamento de ultrassonografia para poder imagiar o bebê e assim descobrir qual é o sexo da criança, descobrir se a criança está saudável ou não. Então, nessa analogia, quem seria o geofísico? Seria o médico com o equipamento de ultrassonografia imaginando o bebê sem a necessidade de fazer métodos invasivos. Então, quer dizer que geofísica é melhor que geologia? Claro que não. Nesse exemplo do bebê, o geofísico seria mais importante nesse momento, porque ele faria o imaginamento. Mas a partir do momento que o bebê nascesse, estivesse prestes a nascer, a gente ia precisar não só do médico que fez o imaginamento. Com certeza nem ia ser ele, ia ser uma enfermeira, ia ser um médico, ia ser um pediatra. Então, você quer dizer que o pediatra ou a enfermeira é menos importante do que o médico que fez o imaginamento do bebê, a ultrassonografia do bebê? Não. Eles atuam em áreas diferentes e cada um tem a sua importância. Então, não diga que um é melhor que o outro. Assim como a geofísica não seria nada sem a geologia, os geólogos também não seriam nada sem os geofísicos, porque a maioria dos modelos geológicos só puderam ser comprovados a partir do imaginamento sísmico, gravimétrico, eletromagnético. Então, se você acha que um é melhor que o outro, você precisa repensar e estudar um pouco mais sobre os dois. Talvez você consiga perceber que eles são mais amigos do que inimigos. Então, vamos lá. Qual é a principal diferença, então, entre nós dois? A principal diferença é que a gente estuda bem mais física, porque a gente precisa estudar os campos físicos. Existem campos potenciais, os campos de onda, os campos difusivos. Os campos potenciais são os campos que, por um tempo fixo, por exemplo, agora, 10 horas da noite, depende só da posição. E eles satisfazem a equação de Laplace para regiões fora da fonte e satisfazem a equação de Poisson para regiões dentro da fonte. Um exemplo de campo potencial que é usado para prospecção geofísica é a gravimetria. A gravimetria ela estuda a diferença entre densidades dos corpos e a partir dessa diferença de densidade dos corpos ela consegue detectar anomalias gravimétricas, que basicamente consistem ou de uma diferença de densidade muito grande ou uma diferença de densidade muito pequena. A gravimetria é utilizada para localizar, identificar e delinear um corpo em subsuperfície usando essa diferença de densidade. Além da gravimetria, um outro exemplo de campo potencial é a magnetometria, que basicamente estuda os materiais ferromagnéticos, diamagnéticos. O que isso quer dizer?
Significa o seguinte, quando a rocha está sendo formada, rocha ígnea, metamórfica ou sedimentar, ela possui alguns minerais que conseguem registrar o campo magnético local naquela região. E a partir daquele campo registrado, a partir de uma propriedade chamada susceptibilidade magnética, o método de gravimetria mede a diferença de susceptibilidade magnética e a partir dessa susceptibilidade magnética consegue delinear certos corpos. Qual é a principal diferença, por exemplo, entre gravimetria e magnetometria? A diferença é que a densidade das rochas variam bem menos do que a susceptibilidade magnética das rochas. Inclusive, para uma mesma rocha, a susceptibilidade magnética pode variar muito. Então, identificar o tipo de rocha não seria o melhor trabalho para magnetometria. Ela ia ser um bom delineador, mas não ia ser um bom classificador de rocha. Assim como a gravimetria também não consegue dizer exatamente qual é o tipo de rocha, mas ela é bem melhor nesse aspecto do que a magnetometria. Existe uma similaridade entre o método gravimétrico e magnetométrico, que é se você impor certas condições, por exemplo, se você disser que é a mesma fonte, se a mesma fonte causa tanto a anomalia gravimétrica quanto a magnética, tem outros pressupostos também, você, a partir do campo e do potencial gravimétrico, você pode estimar o campo magnético ou o potencial magnético. A relação entre os dois é conhecida como relação de Poisson, dada por essa equação, e é uma das similaridades entre esses dois métodos. Uma outra similaridade é que ela é utilizada no início da exploração de hidrocarbonetos para fazer um levantamento aéreo. São dois métodos que a gente pode fazer utilizando o avião. Então, ela é muito importante no início da exploração de hidrocarbonetos, por exemplo, os dois. Existem também os métodos elétricos, que basicamente consiste em você injetar uma corrente elétrica em dois eletrodos e medir a diferença de potencial em outros dois eletrodos. Você pode, a partir da corrente elétrica injetada e medir a diferença de potencial, você pode ter acesso à resistência elétrica. E para quem lembra, a partir da resistência elétrica, você pode achar a resistividade elétrica ou o seu inverso, que é a condutividade elétrica. Então, os métodos elétricos são muito utilizados, por exemplo, na prospecção de água subterrânea, porque a água limpa, em subsuperfície, ela tem uma baixa resistência elétrica. Se, por algum motivo, essa água estiver contaminada, a superfície do volume de água vai apresentar algumas bactérias que vão comer certas substâncias e secretar substâncias que vão diminuir a resistência elétrica, a resistividade elétrica, ou seja, aumentar a condutividade na superfície da pluma. Então você consegue detectar certas plumas de contaminação, descobrir para onde que a água está fluindo. Essa é uma das grandes aplicações do métodos elétricos. Indo agora para os campos de onda e campos difusivos. A principal semelhança entre os dois é que os dois são função do espaço e do tempo para descrever o fenômeno em si. Por exemplo, a propagação de onda. Quando você ativa uma fonte ou ocorre um terremoto, a frente de onda, além de variar no tempo, além de variar no espaço, ela varia com o tempo. Só que a diferença entre os dois é que os campos de onda, eles aceitam o que a gente chama de reversão temporal. Que se você trocar na função t por menos t, o fenômeno consegue ser reversível, o que não ocorre para campos difusivos. Se você trocar t por menos t, o fluxo de calor, por exemplo, você consegue delinear ou você consegue modelar o fluxo de calor, mas não consegue fazer com que ele volte no tempo. Ao contrário da onda, da frente de onda, você consegue propagar a onda e conseguir reverter a onda. E para quem conhece, por exemplo, imaginamento sísmico, sabe que a reversão temporal é a mágica da migração reversa no tempo, ou RTM, onde você consegue usar o campo modelado, que a gente chama de Forward Modeling, Forward Wave Field, e pegar o campo registrado e fazer a retropropagação do campo registrado e fazer a correlação cruzada com o campo modelado. Então, a partir do campo registrado e o campo modelado, a gente consegue reverter a onda, fazer a correlação cruzada, o que não ocorre para campos difusivos. Como o foco do canal é falar sobre sísmica, nesse desenho eu vou deixar ele por último e explicar o método eletromagnético. Para quem lembra de Física 3, deve lembrar que quando a gente gera uma corrente 1 primária
essa corrente primária numa bobina gera um campo magnético primário. Esse campo magnético vai induzir uma corrente elétrica em corpos metálicos. Essa corrente induzida gera um campo secundário, que é o que a gente vai medir. Então, o método eletromagnético é muito utilizado, por exemplo, na exploração de minerais, principalmente cobre, minerais preciosos. Há também métodos eletromagnéticos que são utilizados, por exemplo, na engenharia civil ou na prospecção de itens de civilizações antigas, que é conhecido também como GPR, ou Ground Penetration Radar. Por que que o radar está numa coluna diferente do método eletromagnético em si? A diferença é que a equação de onda é a mesma, a equação utilizando as equações de Maxwell. A diferença é que o princípio físico é o mesmo, a gente usa as equações de Maxwell, porém a aproximação que a gente faz para chegar na equação do GPR, que é na equação que modela o GPR, ela é descrita pela propagação e não pela difusão. Então o GPR é um método eletromagnético, porém que é descrito a partir de propagação, que é muito similar com o que a gente faz, que é similar com o que a gente faz na sísmica. Tanto é que se você vê uma seção de GPR e uma seção sísmica, elas são bem parecidas, porém a diferença são na escala de observação. Aqui a gente usa a fonte com uma frequência um pouco menor do que o GPR. Consequentemente, a gente vai ver que quanto maior for a frequência, menor vai ser o grau de penetração daquela onda. Então, o GPR consegue imagiar áreas bem rasas, porém com uma resolução melhor do que a sísmica. A sísmica, no entanto, consegue mapear áreas profundas com uma resolução melhor do que a do GPR, porque o GPR nem consegue alcançar. Então você vai ver seções de GPR que no máximo, 10 metros, 15 metros, enquanto que as seções sísmicas são seções quilométricas. Uma comparação, por exemplo, com o método gravimétrico é que o método gravimétrico consegue delinear a bacia na escala de bacia, enquanto que o método sísmico é dentro da bacia, enquanto que o GPR, por exemplo, é bem na superfície, bem rasa, bem nos primeiros 5, 10 metros de superfície. A gente consegue fazer um bom imaginamento. Esse aqui, no caso, é um pouco intermediário entre as duas escalas. Tudo bem? Existe também um método geotérmico, que de todos os métodos é o que eu menos sei. Então, se você tiver algum material bem legal para explicar o método geotérmico, por favor, me manda para eu estudar um pouco mais. Mas o que eu vou te falar é basicamente o seguinte: a gente sabe que a maior causa da temperatura interna da Terra vem dos elementos radioativos do interior da Terra. Só que em certas regiões do planeta tem certas acumulações de minerais radioativos que mudam o que a gente chama de gradiente geotérmico da Terra. Então, a gente sabe por experiência, por estudo, que quanto maior for a profundidade, quanto maior for a profundidade que a gente for em direção ao núcleo da Terra, maior vai ser a temperatura. Então, existem temperaturas altíssimas no interior da Terra. E o estudo dessas anomalias é muito importante para detectar, por exemplo, fontes de corpos radioativos ou plumas mantélicas ou regiões anômalas ao gradiente geotérmico. Então, desses métodos é o que eu menos sei. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, por favor, me manda. Eu vou estudar e a próxima vez que eu fizer esse vídeo eu vou melhorar essa parte do método geotérmico. Voltando para a sísmica, que vai ser o foco do canal. A ideia desse canal vai ser falar de tópicos como a física da sísmica, a matemática, o processamento, a modelagem, a inversão, a interpretação, como estudar melhor a sísmica. O que é a sísmica? A sísmica basicamente consiste em você gerar uma fonte de onda sísmica, pode ser um terremoto, pode ser uma dinamite, pode ser o que a gente chama de airgun, pode ser também martelos, pode ser... qualquer experimento. A sísmica consiste de você emitir ondas e a partir das reflexões, das transmissões, das difrações, das refrações, ou até mesmo da interferência de ondas, você conseguir modelar e imagiar a subsuperfície. Então, o fenômeno sísmico, o que basicamente
você gerar ondas sísmicas e a partir das reflexões e de todos os fenômenos ondulatórios, você conseguir detectar, imagiar, localizar um elemento em subsuperfície. Então, a gente vai falar bem mais sobre sísmica nos próximos capítulos. Eu espero que você tenha gostado dessa visão geral. Se você gostou do vídeo e quiser aprender um pouco mais sobre sísmica nos próximos capítulos, por favor, se inscreve no canal, dá um like aqui e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que vão querer aprender sobre sísmica. Os próximos vídeos vão falar um pouco sobre o que eu gostaria de ter aprendido no início da minha carreira acadêmica, que com certeza facilitariam a minha aprendizagem nessa matéria que é tão bonita, mas tão complexa, que é a sísmica. Um grande abraço e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.